Bom dia a todos, eu sou Ângelo Larose, analista-chefe da corretora Valpires, vou estar acompanhando vocês hoje no Morning Call, dia 29/6, 9 horas e 11 minutos, desculpem aí pelo atraso, mas o meu computador aqui, ele começou a fazer uma atualização do Windows e acabou demorando aí mais que 10 minutos, tá? Então, peço desculpa aí para vocês, mas a gente vai compensar esse tempo e vamos terminar um pouquinho mais tarde hoje, tá? Eu peço para vocês um feedback para ver se a imagem e o som estão ok, para a gente poder dar início aqui a este Morning Call. Vou aguardar um pouquinho aí o feedback de vocês para a gente poder começar, tá, pessoal? Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Legal, já tive um feedback aqui, então vamos dar início a esse Morning Call. Notícias não muito boas hoje, vindo da Europa, né? A Grécia parece que não está conseguindo lá fazer um acordo e pagar a sua dívida. Em decorrência disso, a gente já viu aí que as bolsas internacionais, elas estão em baixa, né? Principalmente as bolsas da Ásia também, e as bolsas da Europa também já estão trabalhando ali com essa queda. Então, já estão aguardando aí o pior para as notícias aí no decorrer do dia que vem ali da crise grega. Então, vamos começar aqui pelo Ibovespa. Na sexta-feira, a gente teve uma forte alta, né? Uma recuperação aí do mercado, mas eu acredito que hoje a gente já deve ter aí uma correção em decorrência aí das notícias internacionais. Olha só, pessoal, observem, volto de novo a bater nessa tecla, o Ibovespa está trabalhando de maneira lateral, então, essa alta que a gente teve aí no último pregão, que foi sexta-feira, uma alta de 1,58, possivelmente, a gente deve ter aí uma correção hoje, e muita atenção, pessoal, para esse suporte aqui, em 52.695 pontos, tá? Esse daqui passa a ser agora um suporte muito importante. Vamos ver aí como que vai ser o comportamento de hoje. E observem que esse suporte em 52.695 pontos, ele está coincidindo aqui com essa média de 200 períodos, tá? Que está em 52.773 pontos. Então, é muito importante que o Ibov respeite esse nível de preço aqui e continue trabalhando nessa lateralização para que não ocorra aí um prejuízo maior e a gente tenha uma correção maior aqui no Ibov. Então, muita atenção com esse suporte em 52.695 pontos. Eu peço a vocês que vão postando ali os ativos, que daqui a pouquinho a gente já vai começar a analisar um por um, tá? Ó, o Helder está chamando a atenção aí sobre o dólar que já abriu em alta, né, Helder? Então, Helder e a todos aí que nos acompanham, é natural aí que o dólar já abra aí um pouquinho para cima, pressionado aí por esses fatores internacionais. Vamos dar uma olhadinha agora no índice futuro, que já abriu agora, e a gente vai poder dar uma analisada. Vamos diminuir aqui para um gráfico de 5 minutos. Nossa, olha só, pessoal, o índice futuro já abriu aqui com um grande gap, ó. Vocês podem observar aqui, ó, já abriu com mais de 1.000 pontos para baixo, ó. Então, ele já está trabalhando aqui, natural que ele recuperou aqui também com essa queda expressiva, né? Está formando aqui uma pequena linha de tendência de alta aqui, mas vamos aguardar aí, porque esse noticiário aí da pressão internacional não é satisfatório para os mercados emergentes, tá? Então, muita cautela e atenção para o pregão de hoje. Então, esse é o cenário atual agora do Ibovespa. Abrimos aqui com um grande gap no índice futuro, está se recuperando um pouco,
mas ainda está bem fraco essa recuperação. Então, vamos aguardar aí a primeira meia hora do pregão para a gente poder ver o que vem pela frente. Mas as notícias, volto a dizer, não são positivas, tá? Olha, eu já vi aqui que estão me pedindo aqui CEMIG, vamos dar uma olhada em CEMIG. CEMIG teve uma queda muito grande também nesses últimos pregões, né? Tivemos aí 3 pregões consecutivos de baixa forte, né? O ativo fechando aí, se não na mínima do dia, bem próximo, tá? E na sexta-feira a gente teve uma pequena recuperação do ativo, mas deixando aqui um pequeno pavio. Então, a gente deve ter aí muita cautela com as ações aí da CEMIG. Pelo noticiário que eu tenho acompanhado, parece que a CEMIG não conseguiu prorrogar uma concessão que ela tinha de uma hidrelétrica, tá? Então, isso impactou negativamente nesse ativo, e logo que saiu a decisão da não prorrogação desse contrato, o ativo caiu forte e respeitou aqui um suporte importante em R$ 11,50. Mas, se ele perder esse suporte, o ativo ele tende a corrigir mais, tá? Então, na perda do suporte aí em R$ 11,50, a gente passa a ter aí um próximo objetivo nessa faixa aí de R$ 11,17. Então, a recomendação, se perder R$ 11,50, seria uma recomendação de venda. Observem, pessoal, que a gente teve aqui uma formação de bandeira. Então, se puxarmos aqui do último topinho, a gente pode ver aqui que o ativo, deixa eu ajustar aqui, puxar um pouquinho mais para trás aqui, para a gente poder visualizar. Então, ajustando. Então, olha só, o mastro dessa bandeira, o objetivo já foi concluído, que foi exatamente aqui em cima dos R$ 11,50. Mas, como a gente tem notícia aí negativa vindo da Europa, possivelmente a pressão vendedora hoje no mercado, ela deve ser forte. Então, muita cautela aqui nesse suporte em R$ 11,50. O objetivo dessa bandeirinha já foi cumprido, então a gente tem que ficar de olho nesse suporte em R$ 11,50. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Agora estão me pedindo aqui, Estácio, né, o setor educacional. A gente teve notícia aí nessa sexta-feira com relação ao número de vagas do FIES. Então, o ativo, o setor aí está passando aí por uma grande realização também. Por quê, pessoal? O ministro da Educação prometeu lá uma verba, uma liberação de verba para... Oi, pessoal, vocês estão me escutando bem? Pessoal, eu peço um feedback aí para vocês, porque o botão aqui de mute estava ligado, eu queria saber se vocês estão me escutando. Eu peço só um feedback para vocês, a gente poder voltar aqui ao nosso chat. Ah, legal, obrigado pelo feedback. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente está falando aqui da Estácio, né? A gente teve notícia aí em relação ao ministro da Educação, que prometeu aí uma liberação de verba para as faculdades, e essa liberação de verba ela está atrasada. Muitas faculdades não receberam nem 10% do valor prometido, e saiu aí o novo número de vagas para o FIES. Então, essas notícias aí têm impactado diretamente o setor, e a gente pode observar que alguns ativos desse setor, eles estão passando aí por uma realização. Observem aqui, então, Estácio, que
ele formou aqui um pequeno topo mais ou menos nessa região, ó, e ele começou a fazer uma correção. E olha só, pessoal, que interessante. O ativo testou aqui essa média histórica de 200 períodos, ó. Por isso que a gente fala que é muito importante a gente trabalhar aqui com as médias móveis. Ela serve aqui como um parâmetro, tá? Então, observem que ela bateu aqui, ó, corrigiu, e vem aqui numa tendência de baixa, voltando aqui abaixo dessa linha de tendência de baixa um pouco mais longa, ó. Pode puxar ela até um pouquinho mais para cima aqui, ó. Ajustando ela, ó. Esse ativo, ele voltou aqui a trabalhar, ó. Então, vamos ficar atento aí, porque se ela não retomar mais ou menos aqui esse patamar de preço, ó, esse ativo, ele tem que trabalhar aqui na faixa acima de R$ 18,43, ó. Ele tem que começar a trabalhar acima dessa resistência agora, para poder sinalizar aqui uma recuperação. Caso contrário, o ativo tem um suporte importante em R$ 17,55, que, se perdido, de imediato ele já deve buscar aí R$ 17,14, e aí pode haver novas correções aí, vindo buscar até um patamar aí na faixa de R$ 16,35. Então, muita cautela aí com a Estácio. A gente já falou agora de CEMIG, né? Vamos falar agora de BBDC4, Bradesco. Bradesco, pessoal, está trabalhando ali na nossa... A gente está pensando, a gente selecionou as ações do Bradesco para fazer parte aí da nossa carteira semanal. Então, eu quero passar agora para vocês, aproveitando o gancho aí de Bradesco, vamos fazer só a análise aqui do Bradesco. O Bradesco começou aqui, formou e está respeitando aqui uma linha de tendência de alta, testando aqui uma resistência na faixa de R$ 29,15. Então, possivelmente podemos até ter uma correção hoje, voltando a testar aqui essa LTA, mas acima aqui dos R$ 29,15, é um ativo bem interessante para compra, tá? Observem que ele ainda tem aqui os 29,70, que seria a média de 200 períodos, que ele tende a buscar essa média. Então, a gente acabou selecionando as ações do Bradesco para compor aí a nossa recomendação semanal, tá? Então, fica aí a dica, Bradesco é um papel bem interessante. Com relação aos bancos, vou mostrar aqui para vocês, pegar YouTube 4. Olha só, acreditamos que o Bradesco está atrasado com relação aos seus pares. Por quê? Observem que o Itaú já testou a média de 200 e começou uma pequena correção, ainda, mesmo assim, continua respeitando essa linha de tendência de alta, então, ele pode respeitar aqui essa LTA e voltar a subir novamente. Só que o Bradesco, na minha visão, ele está um pouco mais atrasado, porque está mais distante aí dessa média de 200 períodos. Se pegarmos aqui o Banco do Brasil, ó, o Banco do Brasil chegou a romper, fechou na máxima, tá? Então, é um papel bastante interessante, mas o fato do Bradesco estar um pouco atrasado com relação aos seus pares foi o que fez com que nós optássemos pelas ações do Bradesco. É valendo lembrar que o Banco do Brasil, na semana passada, compôs a nossa carteira semanal, inclusive com um ganho aí de 6,75%. Então, quem seguiu aí a nossa recomendação da semana passada, obteve um ganho aí de 1,48 contra 0,77 do Ibovespa. Então, falando aí dos outros ativos, eu vou aproveitar agora para falar de todos que vão fazer parte da nossa composição da carteira semanal. Eu vou pedir, inclusive, para o Gustavo poder postar aí para a gente a nossa carteira semanal.
Então, o Gustavo, eu peço essa gentileza para ele, daqui a pouquinho ele vai postar para vocês aí visualizarem. Bom, então, a gente está recomendando aqui Bradesco, PN, BBDC4, TIM, TIMP3, Ambev, ABEV3, Braskem, BRKM5, Embraer, MBR3 e Triunfo, TEPIS3. Então, vamos lá. Olha só, a TIM, ela voltou a trabalhar aqui dentro daquele canalzinho anterior que havíamos identificado, está respeitando agora novamente essa LTA, então acreditamos aí que o ativo, essa semana, venha trazer aí bons resultados para os nossos investidores. A gente tem aqui uma resistência na faixa de R$ 10,75, mas uma boa entrada no ativo seria acima da máxima do dia anterior, que seria aí R$ 10,77. Então, acima de R$ 10,77 é um ativo bem interessante para compra. Vale lembrar que a média histórica está aqui na faixa de R$ 11,30, então ele rompendo, é natural que ele vá buscar esse novo objetivo. Tem aí algumas resistências no decorrer do caminho, que seriam aí R$ 11,07, e depois tende a buscar aí a faixa aqui dos R$ 11,30. Então, é um papel que está bastante interessante nesse momento. Ambev também faz parte da nossa recomendação. Ambev está respeitando aqui esse canalzinho de alta, ó. Ele precisa romper aqui os R$ 19,23. Podemos até ter uma correção, mas acreditamos que no decorrer da semana o ativo tende a respeitar aí esse canal de alta. Então, vamos aguardar aí com uma paciência, possivelmente podemos ter uma correção hoje. Então, caso venha ocorrer essa correção, esse nível de preço aqui para compra é bastante interessante, ó. Seria mais ou menos na faixa aqui de R$ 18,85, R$ 18,80. Seria um ponto interessante de entrada. E para cima, caso o ativo consiga passar aí por essa turbulência grega, acima aqui de R$ 19,35 seria um ponto interessante para compra, tá? Então, vamos ficar de olho aí nas ações da Ambev. BRKM5 também, ativo caiu forte, logo depois lá da prisão do executivo da Braskem, o ativo fez uma forte correção, perdeu até uma média curta aqui de 21 períodos, ó, veio, corrigiu forte, depois se recuperou e agora voltou a subir novamente, está formando aqui agora uma nova linha de tendência de alta, tem uma resistência importante aqui na faixa de R$ 13,92, se rompido, vai buscar de imediato aí os R$ 14,26. Então, também faz parte da nossa carteira semanal. Embraer, também fechando acordos importantes aí, principalmente com a Boeing, na semana passada, foi feito aí um acordo aí de cooperação com a empresa americana, então, aguardamos aí novas novidades positivas com relação a esse ativo. Ele tem uma resistência importante agora em R$ 23,98, então R$ 24,00 seria um ponto bem interessante de entrada nesse ativo, com o objetivo aí imediato em R$ 24,25. Esse seria o objetivo imediato. Então, vamos ficar de olho aí com as ações da Embraer. E, por último, aí, das nossas dicas da semana, temos aí a Triunfo Participações, empresa que atua no segmento de concessões, né? Tem aí concessões em portos, rodovias, é uma empresa aí bastante atuante, aeroportos, então, ainda aí, aproveitando aí essa nova iniciativa do plano de infraestrutura por parte do governo federal, então, é uma empresa aí que se torna bem interessante, o ativo subiu firme aí nos últimos pregões,
rompendo aqui essa média curta de 21, ganhando consistência e subindo aí, respeitando essa linha de tendência de alta. Então, é um papel que vimos que é bastante interessante para essa semana. Tem uma resistência aí em R$ 4,21, que acreditamos que, se rompida, tem como objetivo aí imediato R$ 3,30 e R$ 4,46. E observem que a média longa está um pouquinho mais para cima, mas o ativo está respeitando bem essa linha de tendência de alta. Então, acreditamos aí que acima de R$ 4,21 seria um papel interessante. No meu ponto de vista, é um papel que ganhou bastante consistência aí nos últimos pregões, está respeitando firmemente essa linha de tendência de alta e tende aí a romper essas resistências em R$ 4,21 e R$ 4,30. Então, fica aí a dica para vocês, tá? O Gustavo já postou aí a nossa carteira semanal. Obrigado, Gustavo. Então, vamos ver aqui os outros ativos que o pessoal está solicitando aqui para a gente. Eu vou falar de Petrobras e Vale um pouquinho mais para o final. Podem ficar tranquilos, mas a gente fala, não vai esquecer de comentar sobre eles hoje, não. Então, vamos voltar aqui para o setor elétrico, né? A gente estava falando aqui da CEMIG, vamos dar continuidade aqui e falar também dos outros ativos do setor, em especial aqui, Elet 6, tem um suporte bem importante aqui nessa faixa de preço em R$ 8,63, seria um suporte bem interessante, mas observem que o ativo, ele vem corrigindo, tá? A gente teve aqui um pequeno repique, mais ou menos nessa região, o ativo voltou a subir aqui. Pessoal, só uma observação aqui, ó. Lembra que a gente sempre tem falado, e agora a gente vai falar um pouquinho mais com consistência, sobre alguns candles, algumas figuras, né? E observem aqui, ó, que a semana passada a gente falou bastante do martelo, né? Olha um pequeno martelinho aqui também, ó. O martelo, pessoal, ele é uma figura bastante eficiente, dependendo do ponto em que ele é encontrado no gráfico. Então, quando a gente tem a formação do martelo numa tendência de baixa aqui, ó, no caso a gente vinha de uma correção aqui na Elet 6, ó, e tivemos a formação do martelo, quando a gente tem essa formação do martelo numa linha de tendência de baixa, onde a gente vem de uma correção, esse candle, ele sinaliza para a gente uma possível reversão, tá? Essa reversão, ela pode ser momentânea, instantânea, ou um pouco mais longa. Mas aqui no caso foi apenas uma correção imediata. Então, vínhamos numa tendência de baixa, formou aqui o martelo. No pregão seguinte, ó, tivemos aí uma alta, uma correção e seguida de outra alta. Então, vamos ficar atento aí nesses ativos, nessa formação de figura no gráfico, tá? É uma figura bastante interessante e realmente tem funcionado bem, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Bom, então, a Elet 6 tem um suporte importante em R$ 8,63, que, se perdido, ele tende a buscar aí a faixa de R$ 8,50 e R$ 8,20, tá? Arredondando. Então, para uma perda desse suporte, seria interessante uma venda. O ativo está um pouco perigoso nesse momento. CEMIG a gente já comentou aqui, né? Então, vamos ver aqui quais ativos o pessoal está solicitando. CETIP3. CETIP3, ativo bem interessante também. Mas observem, pessoal, que esse ativo, deixa eu apagar aqui os traçados anteriores. Esse ativo, ele está trabalhando bem lateralizado. Ele está mais ou menos aí bem parecido com o Ibovespa, né? Ó. Ele veio de uma correção, está lateralizando nesse nível de preço aqui. Então, o que eu posso falar da CETIP é que, se não tivermos esse rompimento em R$ 33,90,
não recomendo entrada, tá? Só recomendo entrada acima de R$ 33,90. Eu acredito que esse ativo possa vir a corrigir, tá? Então, uma boa venda seria aqui na perda dessa média curta aqui, de 21 períodos. Então, eu recomendaria uma venda em R$ 33,40 para buscar um objetivo curto aqui, ó, em R$ 33,15 e R$ 32,83. Então, na venda, perdeu o suporte em 33,41, eu recomendaria uma operação vendida nesse ativo, tá? Então, fica a dica para vocês e compra na CETIP 3 somente acima de R$ 33,90. Voltando aqui para o educacional, CROT 3. CROT 3 está numa figura um pouco mais interessante que os seus pares, né? O ativo já veio aí de uma correção no pregão de sexta-feira, corrigiu forte, tá? Olha só, pessoal, ele está respeitando muito bem aqui esse canal de alta. Observem que o ativo, ele toda vez que ele bateu aqui na linha inferior desse canal, ó, a gente teve aí altas significativas. Ó. Então, a gente chegou aqui a testar nesse nível de preço, quase testou, e aqui também faltou pouquinho para testar também. Aqui testou, aqui também praticamente, e aqui também praticamente testou. Então, olha, o ativo tem respeitado muito bem essa linha inferior desse canal, essa LTA, respeitou muito bem. Então, é um ativo que continua aí numa tendência de alta. Podemos testar novamente essa LTA? Podemos. Podemos, porque as notícias, todo mundo está vendo, que não são positivas para o mercado como um todo, tá? Então, a gente pode ter movimento de correção, sim. Mas, a CROT, no meu ponto de vista, apesar de uma possível correção, a tendência continua sendo de alta, tá? Então, é um ativo bem interessante. Acima aí de R$ 12,31, recomendaria aí compra, tá? Ainda falando aqui do setor, vamos falar de anime. Anime corrigiu forte. Ah, só um detalhe, pessoal, eu estava vendo esse final de semana e na semana passada que a CROT está vendendo aí alguns ativos, né? E já tem alguns fundos aí bem interessados em alguns ativos do papel, né? Da empresa. Então, isso daí é o que pode dar uma sustentação um pouco melhor aí para a COT com relação aos seus pares do setor. Ela também está planejando aí uma linha de financiamento própria, né, para os estudantes não ficarem aí dependendo do FIES, né, então é uma empresa aí que está realmente um pouco diferenciada de seus pares. Como vocês podem ver, a gente já viu lá a Estácio, né, que vinha corrigindo bem forte. A Anime 3 também está fazendo uma correção bem significativa, fechou na mínima do dia, perdeu suporte dos 21 períodos e está fazendo uma correção. Tem como suporte importante agora os R$ 20,78. Então, no meu ponto de vista, o ativo tende a corrigir e tem esse objetivo em R$ 20,78. Observem que perdeu aqui essa linha de tendência de alta, né? Essa LTA, então o ativo tende a corrigir e tem como objetivo R$ 20,78. Então, muita cautela e atenção aí para a Anime 3. Vamos falar agora de BIF3. BIF3 fez parte da nossa recomendação semanal da semana passada, tá? O ativo
deu aí um resultado semanal de 5,22%, tá? Então, para quem seguiu aí a nossa recomendação, conseguiu aí uma boa lucratividade. Olha só, PIF3 já cumpriu ali o objetivo de uma pequena bandeira que identificamos lá atrás, logo após o rompimento dessa média de 200 períodos, o ativo seguiu firme aí na tendência de alta, testou o objetivo que seria R$ 11,40, e ele fechou forte na sexta-feira, na máxima do dia, né, R$ 11,48, rompendo aí esse objetivo em R$ 11,40. Agora o ativo tende a romper aí os R$ 11,48 para dar entrada, tá? Se ele não romper aí essa faixa, eu recomendo uma entrada aí em R$ 11,50, tá? Mas o ativo, como eu falei, já cumpriu aqui o objetivo dessa bandeira, tá? Em R$ 11,40. Ele precisa de uma pequena correção para poder voltar a subir novamente. A linha de tendência de alta está sendo respeitada, tá? Se traçarmos aqui, ó, ela está sendo respeitada, o papel subiu forte, firme, mas a gente pode ter um espaço aqui para uma pequena correção hoje, tá? Então, muita cautela e atenção. Compras somente acima de R$ 11,50, com o objetivo em R$ 11,77. E, pessoal, mais uma vez, não se esqueçam dos stops, tá? Stop curto aí no dia de hoje. Banco do Brasil, a gente já chegou a dar uma comentada, mas a gente pode falar novamente que eu estou vendo que bastante gente está pedindo aqui o Banco do Brasil. Banco do Brasil fechou forte aí na máxima do dia em R$ 24,50. Tem uma resistência importante em R$ 24,55. Novas entradas somente no rompimento dessa resistência em R$ 24,55. E os objetivos do ativo seriam aí na faixa de R$ 24,95. Então, recomendação de compra somente acima de R$ 24,55. Caso contrário, o ativo tende a corrigir e voltar abaixo dos 24,21, que seria essa média de 200 períodos. Então, cautela aí também no Banco do Brasil. Vamos aproveitar e falar aí da Itaúsa, que nós não comentamos, né? Olha só, Itaúsa, o ativo está trabalhando e respeitando aqui as duas médias, ó, que estão se cruzando nesse momento, tá? Tem aqui uma resistência importante na Itaúsa, que seria aí acima de R$ 9,05. Vamos ajustar aqui um pouquinho mais para cima. Compras em Itaúsa somente acima de R$ 9,05. O ativo também tem uma resistência importante nesse ponto. E olha, o suporte passa a ser em R$ 8,80. Recomendação de entrada na Itaúsa somente acima de R$ 9,05. Se não romper, eu não recomendaria compra nesse momento. Por quê? O ativo, ele tem um ponto importante aqui, ó, que seria essa linha de tendência de baixo. Deixa eu ajustar ela um pouquinho mais para cima, arrumar ela aqui para vocês. Olha só. Então, tem uma resistência bem importante exatamente nesse ponto aqui, ó, R$ 9,05. Se ele não romper para cima, eu não recomendaria entrada, porque a gente acredita que possa ter uma correção com o objetivo aí principal em R$ 8,88, que o ativo pode testar aqui e voltar a corrigir. Então, cautela aí na Itaúsa. CETIP a gente já falou. Ciel 3, vamos falar de Ciel 3. Ciel 3 aqui, respeitando uma linha de tendência de alta, tem uma resistência importante nesse nível de preço em R$ 42,50. Então,
Novas entradas aí na Ciel 3, somente acima de R$ 42,50, para testar o objetivo em R$ 43,10. Então, só recomendo entrada acima de R$ 42,50. Caso contrário, observem que temos aqui um bom espaço para correção, tá? Então, cautela e stop curto aí, entradas em Ciel 3 somente acima de R$ 42,50. CTIP 3 a gente já comentou. Drogasil. Vou dar uma olhada aqui em Drogasil. Se dá, está pedindo. Olha só, Drogasil, testando aí um topinho histórico, né? Rompeu aqui uma resistência importante em 39,40. Agora 39,72, que seria aqui a máxima. Novas compras nesse ativo somente acima de 39,72, tá? Vamos até dar uma... Olha só, o ativo formou aqui uma pequena bandeirinha, tá? Uma pequena bandeirinha. E aqui, catando a projeção dessa pequena bandeirinha, a gente teria aqui um objetivo na faixa de R$ 40,20, tá? Esse seria um objetivo aqui dessa pequena bandeirinha que a gente visualizou aqui. Então, para quem for entrar nesse ativo, somente acima de R$ 39,75, tá? R$ 39,75 seria um ponto bom de entrada, que a resistência está ali em 39,72. Objetivo seria R$ 40,20. Stop curto, tá? Porque a gente sabe que o mercado aí não tem notícias boas, então temos que trabalhar aí com stop bem curto. Então, esse ativo aí da Drogasil seria um ativo bem interessante, mas stop curto, pessoal. Agro 3, Brasil Agro. Cuidado com esse ativo, pessoal, que a liquidez dele é bastante estreita, tá? É bem reduzida. O ativo vem respeitando aqui essa linha de tendência de alta, tá? Vamos reduzir um pouco aqui esse gráfico, poder traçar um pouquinho melhor. Ó, tem um espaço aqui bom para correção, viu? Vou traçar aqui uma mais longa. Tá? O ativo vem trabalhando aqui de maneira lateral, nesses últimos pregões. Ó, tá bem lateralizado. Ó, trade curto aqui, ó, R$ 11,22 para testar R$ 11,44, mas eu não acredito que seja rompido, tá? Eu estou visualizando aqui uma possível correção nesse ativo com objetivo em R$ 10,86. E muita cautela, porque como esse ativo ele tem uma liquidez um pouco mais reduzida, se perder R$ 10,86, o objetivo seria R$ 10,48. Então, o que eu posso dizer desse ativo é muita atenção, tá? E se perder suporte em R$ 10,86, eu acredito que o ativo venha buscar aqui R$ 10,50. Então, a recomendação seria de venda para esse ativo. Não visualizo aqui com bons olhos uma possível compra, tá? Então, eu recomendaria a venda nesse ativo.
Pessoal, vamos aproveitar aqui e dar uma olhadinha aqui em Petrobras. Ó, o Lincoln ele já está avisando aqui que a DR já está caindo, né? 1,81%. Boa, Lincoln, obrigado pela informação. Então, todo mundo já está vendo aí que os ativos da Petrobras estão corrigindo no mercado internacional. Então, vamos ver aqui, ó. Está vendo aqui nesse exato momento aqui, ó, o cruzamento das médias de 221 períodos. Então, muita atenção e cautela. Formou aqui uma pequena linha de tendência de baixa, ó. Então, vamos apagar aqui, pessoal, linhas, para a gente poder fazer uma análise um pouco mais minuciosa aqui da Petrobras. Olha só. Primeira coisa, o ativo está trabalhando num canal lateral. Olha só. O ativo está trabalhando aqui nessas faixas de preço, onde tem uma resistência importante em R$ 13,61 e um suporte em R$ 12,27, aproximadamente. Trabalhando aqui nesse canal lateral. Nos últimos pregões, o ativo formou aqui uma linha de tendência de alta, tá? Onde testou aqui R$ 12,27, começou aí uma recuperação, subindo, corrigindo, aonde testou aqui a média de 200 períodos, exatamente nesse ponto aqui, ó, e voltou a corrigir, mas respeitando sempre essa pequena linha de tendência de alta, tudo bem? Tá. Depois continuou subindo, rompeu essa linha de 200, testou nos R$ 13,61. E agora começou nesse ponto aqui, após testar, ele começou a formar aqui uma linha de tendência de baixo. Veio corrigindo, tá? Sempre respeitando essa média de 200 períodos, tá? Na quinta-feira perdeu e na sexta-feira recuperou. Mas observem que ele testou de novo essa linha de tendência de baixa, que está firme aqui no meu ponto de vista. Então, a gente pode vir a ter, para hoje, novas correções respeitando essa linha de tendência de baixa. Tá? E não se esqueçam, pessoal, que temos um suporte importante em R$ 12,27. Só que, se o ativo perder R$ 12,85, recomendaríamos aí uma operação de venda. Por que, Ângelo? Porque o ativo começa a trabalhar abaixo das médias, que estão se cruzando nesse momento, a curta e a longa, e a gente passa a ter aí um objetivo imediato da Petrobras em R$ 12,50 e depois R$ 12,27. Então, pessoal, a recomendação de Petrobras para hoje seria aí uma venda abaixo de R$ 12,85, porque o ativo está respeitando essa linha de tendência de baixa dentro desse canal lateralizado. Então, a gente pode ter aí uma correção, tá? Então, muita cautela aí com os ativos da Petrobras. E eu vou aproveitar agora para falar também de Vale. Vale 5. Depois eu vou falar um pouquinho de Usiminas, né, que eu estou vendo que bastante gente aqui está postando aqui Usiminas. A gente vai falar já. Vale 5, Vale 5. Vamos apagar aqui e fazer uma nova análise. Então, olha só, pessoal, o ativo da Vale perdeu aqui essa linha de tendência de alta, tá? Então, perdeu aqui na sexta-feira, caiu forte. Na sexta-feira aí houve uma recuperação.
O ativo também tem trabalhado aqui num canalzinho lateralizado, tá? Na faixa de 18,23 com 16,43. Está respeitando nesse momento aqui uma linha de tendência de baixa que se formou. Tem um suporte importante, 16,43, que se perdido, ele pode vir a buscar aqui R$16,10, tá? Então, é um ativo aí que requer cautela também. No meu ponto de vista, abaixo da mínima aí, em R$16,33, seria aí uma oportunidade de venda também, esperando uma correção até R$16,10, tá? Então, muita atenção aqui nesse suporte de R$16,33. O ativo tem um espaço aqui para testar essa linha de tendência de alta, mas devido à situação do mercado para hoje, eu acredito que o ativo possa vir a corrigir até R$16,10, tá? Se bem que ele está aqui num canal lateralizado, tem um suporte importante em R$16,33, e, para quem gosta um pouquinho mais de risco, esse ativo, ele dá uma oportunidade de compra somente acima de R$16,53, para testar aqui essa linha de tendência de baixa. Aí eu colocaria um objetivo aqui em R$16,76. Podem ver que os objetivos são bem curtos, tá? Então, muita cautela aí nas ações da Vale do Rio Doce. Bom, eu vi que o pessoal está pedindo bastante aqui Usiminas, né? Usiminas aí, como todos os pares do seu setor, CENIG, CSN, Gerdau, os ativos desse setor de siderurgia estão caindo muito forte, ó. Esses dias eu estava vendo aqui a GGBR, depois eu vou mostrar para vocês, caiu aí a níveis aí de 2003, tá? Devolvendo aí boa parte dos ganhos dos anos anteriores. Isso se deve, pessoal, à fraca economia que nós estamos tendo aqui no país, tá? O setor siderúrgico também, venda de veículos, que é o principal forte aqui da Usiminas, né? Caiu bastante, parada de produção. Então, são segmentos aí que a Usiminas atua com mais força, né? E são ativos aí que praticamente pararam, né? A gente vê aí que a produção de veículos, algumas fábricas estão paralisadas, não estão produzindo, concessionárias de carro fechando. Então, isso daí impacta negativamente aí essas empresas do setor de siderurgia, né? Então, o fraco desempenho econômico é que tem mostrado aí essa queda dos ativos do setor. Então, olha só, Usiminas está respeitando uma linha de tendência de baixa mais longa aqui, ó. O ativo respeitou bem. Na sexta-feira a gente teve um pequeno repique aí, mas olha só, ele bateu na linha de tendência de baixa e não teve força. Exatamente nesse ponto aqui, ó. Olha lá. Ele testou a linha de tendência de baixa e voltou, deixando um pavio. Então, a recomendação seria de venda na perda desse suporte em R$ 4,20, tá? Para pegar aí os objetivos na faixa de R$ 4,04. Então, muita cautela aí com os ativos da Usiminas. A tendência ainda continua sendo de baixa e, no meu ponto de vista, não vai ser diferente no dia de hoje. Olha só, eu vou aproveitar aqui e comentar aqui da GGBR4. O ativo também, ó, segue respeitando a linha de tendência de baixo.
Só que aqui na GGBR, a gente já viu aqui que tem um espaço aqui para uma possível correção um pouco maior. Então, a GGBR, com relação aos seus pares, ela está numa situação um pouco melhor, pode dar um pequeno repique acima de R$ 7,70, tá? Então, é um ativo aí que pode sim dar um repique, está numa situação um pouco melhor. Os objetivos seriam aí na faixa de R$ 7,90. O Staelmo aqui, ele tá colocando bem aqui, né, que a Gerdau, ela comprou algumas siderúrgicas no mercado americano, nos Estados Unidos, e a economia americana, ela está um pouco mais aquecida que a brasileira, está numa situação melhor, então, a Gerdau, boa parte do ganho dela está vindo lá do mercado americano, então, é uma empresa aí que ainda está numa situação melhor, diferenciada com relação aos seus pares, né, porque os seus pares, a grande maioria das plantas se encontra aqui no mercado brasileiro, né, no Brasil. Então, a Gerdau realmente tem esse diferencial. Mas olha só, se voltarmos aqui e comprimirmos o gráfico, eu queria mostrar para vocês, olha só, a Gerdau, ela está valendo o que ela chegou a valer aqui em 2005, ó. Olha lá, ela voltou a valer o que ela valia em outubro de 2005. Ou seja, estamos falando aqui de 3, 6, 9, 10 anos. A empresa perdeu aí um valor no decorrer ela regrediu o valor dela há 10 anos atrás. Então, é um ativo aí que também merece ficar de olho. Para quem gosta aí de análise fundamentalista, um pouco mais de longo prazo, é um ativo aí interessante para ficar de olho. O Lincoln Trader já está falando aí que a Vale e Petro abriram para baixo, com gap, né? Exatamente. Então, pessoal, eu vou me despedindo de vocês, peço perdão aí pelo atraso de hoje. Infelizmente, o Windows aqui começou a fazer uma correção no computador e acabou atrasando um pouquinho. Mas eu fiquei um pouquinho até mais tarde com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso Morning Call de hoje. E eu aguardo vocês aí amanhã, aonde estaremos fazendo aí o Morning Call. E aguardo vocês também no chat da valpires.com.br para a gente falar dos ativos durante o decorrer do pregão. Tenham todos um bom dia. Muita cautela e cuidado com o pregão de hoje, com as notícias negativas que vêm lá de fora, e eu aguardo vocês aqui amanhã. Muito obrigado pela atenção de todos.